Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje review do terceiro episódio da terceira e última temporada de Star Trek Picard. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Eu só quero dizer uma coisa, você vai insistir nessa piada da terceira e única temporada de Picard, porra? Deveria ser. Deveria ser a primeira temporada. Na verdade, se essa fosse a primeira temporada, cara, que coisa maravilhosa. E encaixaria melhor na história. Ia ser maravilhoso. Bem, deixando claro, os primeiros 5 minutos aqui, nós vamos sem spoiler, depois a gente avisa sobre o spoiler. E você acabou de assistir o episódio 17 segundos, que pra mim foi o episódio mais legal até agora. Fantástico, passa rápido de novo. Diálogos ligeiros e a história progride. Isso que eu ia perguntar pra você, Luiz, porque o episódio passado, você falou pra mim, falou aqui pra todo mundo, que você achou o episódio meio parado. Eu achei. Então, quando você chegou nesse episódio, você tava achando o quê? Que ia ser outro episódio? Cara, eu falei, vão pra nebulosa, vão consertar a nave, vão dar um jeito de fugir. Eu falei, é o que se espera sempre desse tipo de episódio de nebulosa. Eu falei, vai ser a mesma enrolação. Sei. E em vez disso, a gente teve um episódio extremamente rápido, extremamente dinâmico, não só na história A, que é a história deles na Titã, como a história B do Worf e da Raf. Mas mais do que isso, nós tivemos diálogos fantásticos, gente. Sem spoiler. Eu não vou dar spoiler, mas tem diálogo, bater papo, ó. Picard e Crusher. Nós tivemos um diálogo fantástico, Riker e Jack. Foi bem bom. Nós tivemos também... O Riker capitaneando, muito bem. O Riker como capitão. Muito bom. Tá? E, putz, cara, tem os 17 segundos, sem contar um mystery box que você fala, cara, valeu a pena. Sim, mas é interessante colocar que eles revelam coisas a cada episódio e apresentam novos problemas e novos mistérios a cada episódio. E é isso Em vez de ser aquela história do o Burn queimou os cristais de dilítio e vamos ficar 13 episódios para descobrir o que é, cada episódio eu te revelo um pedaço do quebra-cabeça e te apresento outros dois. Então você sente que existe uma evolução e não aquela coisa da temporada passada de ficar parado na lama, sem andar. Você é fisgado pela história. Eu tô louco para saber o que vai acontecer. Primeiro que foi genial a revelação. Eu não esperava, ninguém esperava. Tá? Não ouvi nenhum comentário sobre o que foi revelado lá, em nenhum site, tá? Depois eu fiquei, cara, e agora? Porque realmente eles abrem algumas janelas, você fala, como é que vai fechar essa janela? Pra quê? Por quê? Como? Quer dizer, daqui uma semana a gente descobre alguma coisa. E colocar também uma coisa, né, das críticas, que realmente está cada vez mais escuro. Isso eu tenho que dar para a crítica que está falando que está escuro mesmo. A gente já deu os motivos, falta de orçamento, sets que não ficaram tão terminados, então não dá para iluminar tão bem. Mas realmente está muito escuro algumas cenas e eu acho que tá lindo os efeitos, mas dá pra ver que não são os melhores efeitos possíveis. Olha, ok, pra mim não atrapalha em nada, porque efeito ajuda, mas não é a história. Como a história tá brilhante, o roteiro tá brilhante, a estrutura tá dinâmica, o efeito é um a mais, é um plus. Óbvio, poderia ser melhor? Podia. Eu percebi muito a escuridão, que eu sempre assisto 2 vezes. Purinho, em inglês, e depois eu vou lá ver a dublagem, tá? E eu assisti dublado no celular. E no celular dá pra perceber que tá bem escuro mesmo, tá? Tá bem escuro mesmo. Mas basicamente eu acho que sem spoilers é isso. Eu acho que a gente já pode dar um alerta de spoiler e discutir o episódio abertamente, porque é segunda-feira, vocês já viram, né? Vocês já viram. Pô, quem acompanha fala, puta, eu já assisti. Falando nisso, cara, deixa o seu like e aquele pedido. Você ainda não mandou pro teu grupo de WhatsApp? Ah, qual grupo? Todos? Por favor, cara, pega esse episódio que a gente está fazendo hoje, entendeu? Compartilha nos grupos de WhatsApp. Pede para os caras se inscreverem, pô. Vamos chegar a 10 mil aí, antes de dezembro. Ajuda a gente, fica com a gente. E ó, gente, os sócios vão receber nas próximas semanas essa aqui, que é a nova diário de bordo, focada em inteligência artificial. Na verdade, não são próximas semanas, né? Ele vai receber nos próximos 10 dias no máximo, acredito eu, dependendo do nosso correio. Uma matéria maravilhosa de inteligência, fora um monte de gente que escreve aqui. Temos a Skynet, né, falando de inteligência artificial, e temos uma matéria interessante da Larissa Pelizari falando do Match 5, tá? Isso daqui foi o Jimmy que escreveu, mas a Lari falou da série Speed Racer. Se você gosta,
tá aqui uma homenagem, porque o criador de Speed Racer, ele faleceu recentemente. Então, fica ligado na nossa revista, eu acredito a melhor revista geek da atualidade no Brasil. É isso aí. Spoiler alert! Muito bem, Fernando, vamos dar aquela sequência tentando manter a estrutura do episódio, lembrando que esse episódio é um pouco mais rápido, né? Ele pula bastante, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bagunça, mas vamos lá. Olha, a primeira coisa, eu acho que a gente pode comentar em histórias. Vamos comentar a história da Raf e do Worf primeiro? Começar com eles? Vamos começar com a história B. Porque a história B tá ficando cada vez mais interessante. Aquela apresentação do Worf, eu sou o Worf, filho de Mog, da causa de Martok, filho de Sergei, da casa de Roshenko, o destruidor da Carraduras e o matador de Gowron. Porra! Pera, não tem roteiro aqui, não tem nada escrito. Gente, traz alguma anotaçãozinha aqui nesse papel. Dá para repetir rapidamente? Worf, filho de Mog, da casa Martok, filho de Sergei, da casa Roshenko, o destruidor da Carraduras e o matador do Gowron. Puta merda, meu. Se você gostou, dá o teu like, elogia aí o Fernando, que memória maravilhosa e que apresentação, hein? A Raf foi lá tentar ver quem tinha capturado ela, ele deu um cacete nela, né? Eu achei lindo isso. Não, foi legal, mas só pra falar, é a primeira vez que ele coloca o nome do pai adotivo dele, o Sergei, que a gente já viu ele na Nova Geração, e a casa e o nome da família adotiva, os Roshenko. Apesar do filho dele ser o Alexander Roshenko, ele mesmo nunca se considerava ele nunca tinha Roshenko. usado o nome. E ele, quando ele fala que ele é o destruidor dos Duras, ele porque ele matou o Duras, ele era o oficial de armas da Enterprise D quando eles destruíram as irmãs Duras no filme Generations, e se eu não me engano ele matou o Toral, que é o filho bastardo do Duras lá na Deep Space Nine. Então, tchau, isso Duras. Novamente mostra que o Terry Matalas ama Star Trek. Entende muito. Tá? Entende pra caramba de Star Trek. Eu tenho certeza que a galera que escreveu a primeira temporada não entendeu nada dessa Quem escreveu a primeira e segunda temporada falou: o que ele tá falando? O que é essa ponte de mais palavra do que aleatória? isso, ele dá um cacete na Raf, no bom sentido. E num segundo ele não utilizou, graças a Deus, que a gente esperava isso. Ela não tem chance com ele alguma. E ele faz todo aquele escarcéu, depois ele fala: você quer um chá de camomila? Chá de camomila. Assim, só duas coisas. Chá de camomila era o chá favorito da T'Pol, do Enterprise. E a ópera que o Worf está escutando é a mesma ópera do filme O Primeiro Contato, quando o Riker entra na sala do Picard e ele está escutando. É a mesma Eu ia ópera. falar da ópera, mas that's ok. Aí eles vão capturar, né, o responsável pelo atentado. Aí eles vão dar uma... eles capturam até bem legal, né? Sim. Pá, né? Nossa, foi lindo. Ele levanta o cara e pau! Derruba. Levam ele lá pra La Serena, certo? E aí tem um interrogatório. Tira bom, tira ruim. Eles estão totalmente fazendo o tira bom e tira ruim. Mas eu acho que ficou muito legal a relação da Raf com o Worf. Porque a Raf, ela não para de cutucar. Ela é a mesma Raf que ficava cutucando o Picard. Só que diferente do Picard que falava, me desculpa, o Worf fala, cala a boca. O Worf fala, eu já fui que nem você. Com os anos você vai descobrir que esse tipo de coisa é meio idiota. Resumindo, você é idiota, né? Mas eu vou aceitar que você é idiota, mas vamos usar tuas qualidades. Mas, olha, peraí, só rapidinho, hein? Falaram que personagens vão morrer nesse episódio. Eu acho que a Raf vai embora. Olha, e vai morrer heroicamente, hein? Espero que sim, sinceramente, mas assim, é interessante a gente ver que o Worf tá vendo a Raf torturar o cara, basicamente, porque é basicamente o que está acontecendo ali, até ele percebe, não, tem coisa errada aqui. Ele se toca que ele é um transmorfo, porque o Worf tem muita experiência com os transmorfos, e aí ele faz uma menção ao Odo. Com o Odo. Ele faz a menção de um homem de honra, que eu considero um amigo próximo. Me avisou sobre essa facção Dominion que é contra, que quer destruir a Frota Estelar, a Federação e tudo. A gente perdeu o René, mas o Odo está eternamente vivo no Grande Elo. O Odo está vivo no Grande Elo. E mais legal, né? Nós trouxemos René Aubergenois, o Odo para o Brasil. Que honra, cara. Que honra. Quem esteve na StarCon, dá um toque, fala, puta, eu estive na StarCon, tirei foto com o René Aubergenois e nós beijamos a face de René. Ele era muito carinhoso, cara, mas muito carinhoso. É interessante que a gente tenha essa revelação, então a gente já sabe. Os vilões são os transmorfos, mas não o Dominion.
é uma facção dos transmorfos ali que se separou, que não aceitou ter perdido a guerra há 30 anos atrás. Agora, eu sei que eu estou puxando um negócio que não tem que puxar, mas a tripulação da Vadik, que faz aquele jeito de falar... Aquele jeito de falar me lembrou mais os insetoides de Enterprise do que os Genradar. Mas eu acho que aquelas máscaras são exatamente pra gente não saber. Agora, vamos lá. Seria genial eles falarem que são os índios, hein? Outro dia você estava tentando lembrar quem que deu um comentário, né? Falando que eram seres artificiais. Quem falou foi o Paulo Rossi, tá? O Paulo Rossi, ele falou que ou são transmorfos ou seres artificiais. Então, parabéns pra ele. Paulo, do caramba seu comentário. A gente não esqueceu, marcou. A gente falou, vamos discutir o comentário do Paulo Rossi. E você provavelmente tá certo, né? Certo. É possível que aquela maneira com que eles foram vaporizados seja porque eles eram transmorfos. Pode ser. Mas só pra falar, esses transmorfos não são tão poderosos quanto os transmorfos da Deep Space Nine. Você lembra que o Worf conseguir bater num transmorfo era praticamente impossível. É quase impossível. Talvez porque eles estão afastados do grande elo há muito tempo. Mas o Odo também esteve afastado. Mas o Odo viveu a vida inteira longe do elo. Ele sabia viver fora do elo. Você lembra que a mulher transmorfa lá ficou um ano fora, ficou meses fora do elo? Antes mesmo da doença. Ela estava desesperada por estar fora do elo. Por causa que é como um narcótico mesmo o grande elo para eles. Eu achei fantástico ter aparecido o transmorfo na história, inesperado, eu duvido, eu não vi ninguém comentar. É claro que é a ligação com a história que está o Picard. E olha, uma coisa que eu normalmente não gosto, é quando personagens têm as peças do quebra-cabeça e não conversam. Mas não tem como eles conversarem com o Picard e com o Riker, porque eles estão dentro de uma nebulosa. Então não tem como eles, no momento, trocar figurinha. Bem, no final da história, o Worf se associa a Rafaela, que eu achei lindo ele falando Rafaela. Não é nem Rafaela, ele não chama ela de Rafaela. Eu nunca me toquei que o nome dela era Rafaela. Nem eu. Mas ele chama ela o tempo todo, segundo umas 3 ou 4 vezes, Rafaela. Cara, ficou demais. Isso principalmente na expressão do Dorn, né? Aquela expressão séria, meio sem emoção do Dorn. E aquela voz, né? Aquela voz gutural dele, Klingon real, né? E só pra falar, foi mostrado muito nos trailers o Worf falando que agora ele era um pacifista. Ele deixou muito claro que ele não é um pacifista, ele tá mais pra um samurai que quer ficar, que não busca a guerra, mas ele está em equilíbrio, procurando o equilíbrio interno, que deixa o cara mais perigoso ainda. Mas não quer dizer que ele não vai chutar bunda se precisar. Não, já chutou várias, né? Se você parar para pensar, peraí, você está falando do Worf, vamos encerrar o plot. Sim. Encerrar o plot eles foram para Daystrom, Laboratórios Daystrom. Eles descobriram que, na verdade, o roubo do laboratório Daystrom era uma cortina de fumaça. Para roubar outra coisa do laboratório Daystrom. E aí a gente estava conversando aqui antes, a gente está chutando que é aí que o lore entra na história. Então, mas que importância será que tem um lore nessa história toda? Talvez seja exatamente para desestabilizar o Picard. Porque o vilão ali, eles têm alguma... A Beverly acha que eles não querem o Jack, que eles querem o Picard. É o que eles acham. Apesar que eu ainda acho que tem alguma coisa no Jack que talvez nem a Beverly saiba, né? Porque, né, ele é um adulto. Mas de qualquer maneira, esse negócio deles ali, eu acho que é o lore, sim. Eles roubaram o lore ou o B4. Porque eu estava conversando com o Valdomiro Vitorino, do Sessão 31. Sim, o podcast não acontece mais, mas a gente é amigo, a gente ainda conversa. Aí, Valdomiro, sentimos falta de você aqui no Diário de Bordo. Mas então, eu estava conversando com ele e ele falou uma coisa que eu não percebi. Na história A, no flashback, está escrito before no bar. Mas eu acredito no que ele me falou. Talvez não seja só o lore. Talvez seja os dois, o B4 também. Vai saber. Não sei. Eu acho que de alguma maneira vai voltar o data original aí em algum momento. Sei lá bem o porquê. Mas como o Matalas é fã e amarra bem, cara... Mas ó, vamos para a história A. Mas só para falar. Já vimos um flashback do passado. Por que não mais? Como assim? Já vimos um flashback. Já tivemos um flashback? Por que não outros flashbacks com eles na Enterprise D? Por que não virou data de verdade? Talvez. Você está falando do flashback logo do início vamos da história A. Vai. Vamos plotear. História A.
Plot A, eles estão na situação, eles entraram na pra dentro da nebulosa e estão tentando se escapar dela. O Liam Shaw, que eu vou te falar, que o Stashwick tá fantástico. Meu, atuou muito, hein? Ele me conquista a cada episódio. Eu assistiria uma série do Stashwick como o Liam Shaw. Ele é meio que um Capitão Jellicoe, que no começo você torce o nariz, mas depois você pensa e para e fala... Que capitão, cara, né, ele tem razão. É? Por que a porcaria da Troy não usava uniforme? Sabe, é a mesma coisa. Ele tem razão em certas coisas que ele tá falando. Eu gosto dele também. Ele me pegou o respeito total. Mas mais do que isso, né? Como você diz, eles entram na nebulosa... Você viu a importância de estar sentado na sua cadeira sempre, né? De não ficar de... Viu por que não é para ficar de pé no ônibus? Exatamente, cara. Aí ele entra na nebulosa, ok? E nós vamos ver o flashback que você citou entre o Riker e o Picard. E o Picard contando sobre o nascimento do Tadeusz Riker, o seu O Riker filho. está contando o nascimento do Tadeusz. E, gente, como ele falou que o Tadeusz tinha acabado de nascer, e a gente viu a Marina com o bebê no colo, que eu quero saber por que o bebê estava na engenharia, mas tudo bem, né? O lugar mais perigoso da nave para ter um bebê é engenharia. Mas e outra, nós erramos, hein? Nós achamos que no episódio 3 o George ia aparecer. Na verdade, quem apareceu foi Marina Sirtis. Foi a Marina Sirtis. Foi a conselheira Troy. Aí ela lá falando, então a gente sabe a data do flashback. A gente não sabe a data que está se passando a história atual, porque não temos certeza. O Memorial acha que é 10 anos para depois do último episódio da segunda temporada. Tem gente que falou 3, tá uma bagunça saber. Mas a data desse flashback a gente sabe. O Tadeusz Riker nasceu em 2381. Lembrando que Nemesis se passa em 2379. Quer dizer, 2 anos depois de Nemesis. E a gente sabe que o Tadeusz morreu com 15 ou 16 anos. Isso vai dar 2396. Um pouco antes, alguns anos antes da primeira temporada de Picard. É interessante a gente colocar essas datas para vocês, para situarem por quê? Porque muito provavelmente foi mais ou menos nessa época que ou estava nascendo ou que tinha uma tenridade o Jack Crusher. Então, nesse bate-papo dos 17 segundos que aparece pela primeira vez, tá? Lembra que o episódio se chama 17 segundos e o Riker conta que ao ficar no Turbolift, porque ele estava na Titã e foi atrás do nenê que estava quase morrendo, ele falou ele estava nascendo, mas ele estava com problemas, quase morrendo no nascimento. Estava morrendo ao nascimento, ele falou que foram os 17 segundos mais longos da vida dele. E eu pensei que tinha morrido aí, a referência do episódio estava aí. 17 segundos. Os 17 segundos. Mas aí a gente volta para isso. E aí quando ele fala, você, né, pro Picard, espero que isso aconteça que aconteça com você, que você experimente a paternidade, muito provavelmente o Picard já era pai há uns 2 anos. Já era pai. Provavelmente o Picard já era pai. Entendeu? Aí. Há uns 2 anos. O menino devia estar estudando lá na Inglaterra. Porque, exato, e o Matalas nunca joga algo sem ter a carta na manga. Ele não joga à toa uma cena. Então isso significa que realmente quando ele falou, você vai experimentar isso, ele já tinha experimentado ou nasceram muito próximos. Ele não sabia que ele já era pai. É interessante isso. Aquele uniforme do Riker tá horrendo, tá? Mas que foi aquele babador nojento? Custava ter pegado. Pede pra qualquer fã. Você tem episódio do primeiro contato pra emprestar pra ele? Precisava fazer isso. Mas ok, tá? Tudo bem. Tudo bem. Aí nós temos... Só pra colocar assim. Eles deram uma pincelada deram digital. Uma rejuvenescida nele. O do Riker eu tenho que falar que ficou bom. O do Riker eu tenho que falar que ficou bom. Tudo bem que é muito mais fácil, porque eles só deram uma pintada na barba branca, no cabelo e tal. Deram uma esticadinha na pele aqui. Agora o do Picard não ficou tão bom assim, não. O do Picard não ficou tão bom assim, não. É que o Picard já tá bem velhão, né, cara? Eu já vi eles desenvelhecerem o Patrick em outras coisas dos X-Men aí que ficou melhor. Mas ok. Muito bem. Aí nós temos uma cena meio jogada, que é a Sidney LaForge, visitando a 7 de 9, chamando ela de 7. Posso falar uma coisinha só que eu reparei? O Terry Matalas está colocando várias navezinhas.
A 7 tem uma Voyager ali no negócio dele. Sim, apareceu a Voyager no... Aquela de metal, eu já vi essa para vender de metal várias vezes também. Do mesmo jeito que mostrou a Eagle Moss o outro dia. E tá mostrando phaserzinhos que também vendem. É a primeira vez que você tá vendo Star Trek fazer uma coisa que uma série precisa. Merchandise. Ele tá colocando merchandise porque os fãs vão ver. Aquelas navezinhas prateadas da Voyager que estão encostadas, todo mundo vai querer agora porque a 7 tem uma, eu também quero ter. Isso faz muito sentido. Muito bem. Ok, gente vamos pro bife, vamos pra refeição. Então aí nós vamos pegar o Picard entrando na enfermaria para tirar satisfações, não é conversar, tirar satisfação com a Beverly Crusher. Então, primeira coisa que eu tenho que falar, ele tá pé da vida. Com razão, com toda razão. E eu não estou querendo aqui tirar as razões dela, porque ele tem razão. Ele não teve a chance de escolher. Isso é muita sacanagem, certo? Não. Ela justifica com vários diálogos lógicos. O diálogo é muito bem feito. E ele, cada vez que ela joga um bate-papo lógico, ele destrói o bate-papo. Ele destrói o argumento. Sim, ele vai... É o Picard, ele é muito bom nisso. Por exemplo, a hora que ela fala, você sempre falou pra mim que tinha medo de ser um pai que nem seu pai. Como você ousa usar algo que eu te contei em confiança contra mim? Meus sentimentos que eu te confidenciei, você usa contra mim, julga, responde e acabou, né? E aí, tá reticonizando um pouco da segunda temporada de Picard, que, eu nunca contei certas coisas pra ninguém. Ele contou pra ela. Lógico. Porque a gente aqui, fazendo review dos episódios, falando, como assim nunca contou pra ninguém? E a relação que ele tinha com a Crusher, que ele... ele deixa muito claro essa relação. Ela falou, nós terminamos. Ele falou 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Assim, só pra colocar. Eles ficaram juntos um pouco mais de 7 anos na Enterprise D, mas a gente teria visto se alguma coisa tivesse acontecido ali. Agora, na Enterprise E, eles ficaram juntos ali de 2271, 72 até 79. São 8 anos. Que a gente não viu nada. Que a gente só viu primeiro contato, insurreição e Nemesis. Quer dizer, no meio desse tempo eles podem ter tentado e não ter funcionado. Algumas vezes a gente não viu. E tem cena cortada de Nemesis, não sei se vocês sabem, que mostra o Picard e ela muito juntinhos durante o casamento da Troy, conversando com Wesley, deles trocando mensagem, falando, eu te salvei uma dança, que você não dançou comigo no casamento. Tem muita coisa. Então, o relacionamento deles podia estar uma ida e volta ali durante esses 8 anos de Enterprise E. Não, e mais do que isso, né? Aí ela usa trocentos argumentos, né? Toda vez que eu tentei me comunicar, alguém estava apontando um phaser para você estava salvando a galáxia, você é aquilo. Aí de novo ele fala, quer dizer, você não me deu chance de eu escolher e falar assim, vou mudar de vida. Mas lógica, vamos usar a lógica. Eu posso estar errado na minha linha temporal, mas se eu não me engano, o negócio dos Romulanos que vai fazer ele sair da frota foi ou em 83 ou em 85, o que colocaria o menino com 5, 6 anos de idade. Com 5, 6 anos de idade, o Jack. A gente não sabe a idade dele agora, mas como eles deram as datas mais ou menos do ali, Tadeus e tal, a gente consegue colocar que ele tinha uns 5, 6 anos. Então, realmente, na primeira infância, né? Até os 5 a 7, na pior das hipóteses, o Picard estava intocável. O Picard ainda era o capitão da Enterprise E, a nave capitânia da Frota Estelar, o Caramba 4. Aí depois ele vira o almirante encarregado dos Romulanos. Então, dá para entender essa parte dela. Principalmente, eu acho que ela tem 2 argumentos muito bons. Primeiro, eu perdi meus pais, eu perdi meu marido e meu filho para as estrelas que tem em você. E naquele ponto do nascimento do Jack, isso tudo era real. Porque tudo isso que ela falou, a gente viu na nova geração, não tem nenhuma invenção da cabeça dela. Não tem. Ela foi criada pela avó porque os pais se perderam também, tudo isso. E o Wesley morreu, né? Não, o Wesley morreu. E outra, tem uma das frases mais lindas do argumento dela. De novo, eu não concordo com o argumento dela. Eu não concordo com o argumento dela. Nunca. Teu filho nunca te avisar, vou olhar os dois lados. Mas uma das frases mais lindas do episódio é ela falar pra ele, eu consigo criar o meu filho, que é o filho deles, né, o Jack, eu consigo criar o meu filho e proteger o meu filho, mas eu não consigo proteger o seu filho. Cara, é de arrepiar. Bom, ótimo argumento, um argumento realmente desarmador, mas aí a gente tem
O outro negócio que aí a você gente tem a que primeira colocar temporada do Picard. Porque não dá pra simplesmente fingir que ela não aconteceu. O Picard supostamente se manteve sendo o Picard até mais ou menos 2285, 2286. Depois ele foi para um vinhedo ficar acumulando pó nele. Quase 20 anos. Mas sabe, 15 anos ali naquele vinhedo, durante qualquer momento desses 15 anos, dava muito bem para ele ser pai dessa criança. Aí ela vem e fala, a hora que ele teve idade suficiente, ele não quis te conhecer. O que é idade suficiente? 10, 15, 20? Eu não sei o que é idade suficiente. Esse é aquelas coisas de, eu vou deixar no ar, porque algum porra que nem a gente vai falar, e os 15 anos de vinhedo dele? Exatamente. Mas o diálogo foi tão brilhante, gente, foi tão brilhante, não importa quem você der a razão ou não, foi tão brilhante que é como se fosse um jogo de tênis. Ela arremessava e ele rebatia, ela arremessava e ele rebatia. Cara, foi fantástico aquele diálogo. Vamos lá, eu estou empolgado com o diálogo. Bem, olha, enquanto isso está tendo um diálogo também muito bem entre o Riker e o Jack Crusher, e a melhor parte é, eu fiquei 20 anos numa nave estelar vendo você ser preparado. Ser preparado. Eu não entendi uma hora. Porque ele olhava pra ele com amor, né? Com amor, ele ficou incomodado. Aliás, gente, o Frakes rouba todas as cenas que ele tá o melhor hiker da carreira dele. Agora, eu não entendi uma coisa, que ele chega pro Jack e fala assim, pode me chamar de capitão? Você pode me chamar de capitão. Pra você é capitão. Pra você é capitão. Porra, isso não tá aproximando os caras. Não tá aproximando os caras, mas é o primeiro e segundo, as batidas na primeira e segunda temporada, que o Terry Matalas fica dando umas batidas na primeira e segunda temporada, mas ó, tem uma coisa nesse diálogo que a gente tem que conversar o seguinte, tá? E ó, esse episódio vai ficar longo, não tem jeito, gente. O que acontece existe um termo de narrativa, principalmente de histórias, que se chama shed a light ou jogar uma luz no assunto. Como assim? Quando os fãs discutem muito um assunto, o roteirista joga uma luz no assunto para botar uma resposta definitiva. E foi isso que eles fizeram. A hora que o Jack joga na cara que ele é positrônico, o Riker fala, não mudou nada. É ele, a consciência dele está ali. Então isso foi para falar com a gente. Tipo a assim, resposta de todo mundo que está falando. Mas não mudou. E olha, gente, sinceramente, eu vejo os comentários. É uma pena que o Picard nunca conheceu o filho dele, porque esse não é o Picard, esse é o robô, né? Eu vejo os comentários e, sinceramente, vocês têm razão. Mas a gente pode ficar aqui debatendo o resto das nossas vidas da péssima, horrenda decisão que teve na primeira temporada de Picard, ou a gente pode aceitar e seguir. Eu vou escolher aceitar e seguir. Mas vamos ficar claro, aquela decisão foi um lixo, mas eu não vou deixar o meu divertimento da terceira temporada ser influenciado porque o Kurtzman é uma anta. Exatamente, eu estou apaixonado pelo Picard terceira temporada, para mim é como se fosse a primeira e única, como você fala, e eu estou cada semana querendo mais, cara, que saudade de ter sentido isso, obrigado, né? Obrigado, senhor. Então, para mim está resolvido a questão de se é ou não o Picard. O Picard, ele acabou. Teve uma transplante de órgão, qual? Todos. Muito bem. Todos. Voltamos para a ponte de comando. Isso, tá? Aí que o Stashwick vai... ele dá vai comando pro Riker. Ele vai sofrer um ferimento gravíssimo na coxa, isso, porque ele vai perfurar a artéria femoral, cara. Então ele está a um passo da morte, literalmente, porque aquilo lá não é brincadeira, não. Mas ele ainda tem força para passar os códigos de comando pro Riker. Agora, por que pro Riker e não pro Picard? Ele tá olhando pros dois ali, o almirante e o capitão. O capitão da Titã é o Riker, cara. O capitão da Titã anterior era o Riker, e não vamos esquecer que o Picard, nesse ponto da história, tem 90 anos de idade. Eu passaria pro Riker. Provavelmente também, 100 já. Não, e mais do que isso, né? O Shaw falou assim, você nos pôs nessa encrenca, se vira e tira a nave daqui. Tô indo embora, porque ele tava pé na cova. E aí eu acho que a gente pode dividir em duas partes. Tem a parte do Riker com o Picard na ponte e tem a parte da enfermaria. A parte da enfermaria entre o Jack e o Capitão Shaw, ele olhando para ele, como é que eles ficam achando a gente? Então, eu acho que tem que entrar aí agora. Tem que entrar aí. Muito bom. Tá? Porque o que acontece? Quando o Jack
olha pro Shaw e ele fica, como é que estão achando a gente? Como é que estão achando a gente? Foi ele que acendeu a luz no cérebro do Jack e falou assim, nós estamos vazando informação. Quer dizer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo. E aí ele vai direto na 7 de 9, é tudo muito bem ele amarrado. Vai na 7 de 9, a 7 de 9 vai com ele, eles descobrem que alguém sabotou a nave, que estava vazando deutério, não lembro agora, né? E tal. E nesse ponto da história a gente vai ter uma briga muito interessante, porque agora que eles vão descobrir que tem transmorfos, eles vão descobrir realmente os interligando com a história B, certo? E aí você tem uma briga entre o Jack Crusher, o filho do Picard, e o filho de Patrick Stewart. O ator que está fazendo o Transmorph, que saiu na porrada com o Jack Crusher, é o filho real do Patrick Stewart, que já teve em Star Trek antes, no famoso episódio da flauta Agora, calcicana. vamos lá, vai. Aquela luta, o Jack não tinha chance alguma. Ninguém tem chance contra o Transmorph. Ninguém. Ele teria morrido já, que o roteiro falou, não vamos matar o cara. Deixaram ele pra... Mas ele deixou pra morrer, tanto que ele é aí que vai ligar com a história da ponte, então vamos para a história da ponte. Então, peraí. Aí vem uma das cenas, a segunda cena mais linda. Vamos ligar com a história da ponte. A história da ponte, o Riker assume, e a primeira coisa que ele faz é estourar um torpedo fotônico na cara da Vadic. Que cena! Puta, foi lindo aquilo, a ideia é maravilhosa, né? Joga o torpedo e estoura ele com o phaser. E aí a gente, depois disso, começa um certo problema aqui. O Picard quer lutar, o Riker quer fugir. Calma, ainda não está tão explícito assim. Ainda não está assim coisa, mas basicamente o Riker tá tentando esconder a nave para ele conseguir fugir. A oficial de ciências falou, essa nebulosa aqui não é uma boa a gente ficar muito tempo. Que, aliás, eu quero dar parabéns para eles, porque o oficial de ciência tem coisa para fazer, o navegador tem coisa para fazer, a Sidney LaForge, que é pilota, tem coisa para fazer, o Capitão Shaw tem coisa para fazer. Eles não são tratados como são tratados, infelizmente, os caras de ponte de Discovery. A Discovery você não sabe nem quem são os caras. Agora, mais do que isso, aquela nebulosa não é qualquer nebulosa, né? Tem alguma coisa. Tem algum ser vivo lá, se é que ela não é um ser vivo. Ela é vulcana, né? Parece ser vulcana. Ela falou que tem alguma coisa de biomatéria ali, vai saber. Tem uma coisa lá. Agora, veja, eu estou segurando você aí em relação ao Picard, porque vai acontecer agora uma das cenas mais lindas. A 7 de 9 resgata o Jack, leva para a enfermaria, avisa o Riker. Isso. O Riker olha para o Picard e fala, é seu filho, cara, vá vê-lo. Sim. E nessa de vai vê-lo, nós temos uma cena fantástica. Ele pega o turbolift, aí você já relembra o 17 segundos, a conversa logo do início do episódio, e eu cronometrei, eu assisti a cena umas 3 vezes. Aí o Picard chega na enfermaria, ela está tentando reavivar ele com um choque no coração, e pode ligar, o desfibrilador. Você liga, o Picard começa a olhar para o Jack, liga o cronômetro, 17 segundos, onde ele vive a história que o Riker conta no início, em que ele quase perde o próprio filho. Cara, é poético, bonito, tá? E aí vem a minha opinião, que ele olhou de olho, falou, você está falando bobagem, vai pagar mico, que nessa que o Picard vê que o filho está bem, volta para a ponte, na minha forma de ver, você vai odiar, ele é substituído pelo Transmorfo. Eu não acho que o Picard foi substituído por um transmorfo, gente. Por causa que o Picard já estava querendo usar o vazamento para fazer uma armadilha para Vadic antes. Mas eles não têm chance alguma. Tudo bem. Não tem chance. Ao Você meu acha que ver, minha ideia é tão errada assim? Eu não acho que vai ser um transmorfo, mas ao meu ver, o Riker, mesmo sem saber, se eles tivessem feito, armadilha, ele vai correr atrás da gente, a gente foge. O Riker tá certo. A gente entra em dobra, volta para o espaço da Federação. Beleza. O que, no final das contas, aconteceu, que foi extremamente criativo, na verdade, gente, só para falar, eu já vi isso num quadrinho, saiu um quadrinho da Abril de Star Trek, entre o filme 5 e 6, que o Kirk transportou um torpedo e mandou na bunda do Kala. Teve um quadrinho desse da Abril nos anos 50, mas em tela a gente nunca viu isso. Não. Ela abriu o portal do Doutor Estranho, jogou tudo que ele atirou, o Riker atirou, né, de torpedo e o caramba, direto na bunda deles. E assim, aí vai o drama.
Você matou essa nave. Antes do drama, só um segundo, abre aspas. Cena de Doutor Estranho, né? Cena de Doutor Estranho. É o portal. É o portal espacial, foi lindo aquilo. E antes disso, quando eles mostram o que o portal faz, que era pra gente ter a dica ali, eles tentando ser da nebulosa e a Vada que abriu o portal, voltando, né? Ela podia ter destruído ele em qualquer momento, ele já estava brincando com ele. Eles já deviam ter sacado que a qualquer momento eles poderiam ter sido mortos a tempo. Então ela não está querendo matá-los efetivamente. Ela quer resgatar o Jack, ela quer pegar e depois mata o resto. Ah, não, ela destrói eles. Não tenha dúvida. Se eles entregassem o Jack, eles já estavam mortos. Então vamos lá, continua na tua especulação. Então, tua especulação eles estão mortos, basicamente sendo jogados para dentro da nebulosa. E aí vem o drama. Você acabou de nos matar, se retire dessa ponte. O Riker falaria assim com o Picard. Peraí, agora você está achando que o transmorfo... Não, eu não estou achando que o transmorfo, eu estou achando... Eles exageraram no drama, eles quiseram fazer um conflito tão grande com eles que eles saíram... Olha, eu achei essa cena final, tá? Porque o episódio acaba aí. Né? Eles estão entrando e estão sendo capturados pela estrutura, pela gravidade da nebulosa. Ainda bem para eles que a gente já está com 35 minutos. Estamos acabando. Especulação final. Deixe o seu like, compartilhe esse episódio. Pô, deixa o seu like, dá um trabalho aqui para fazer o episódio. Mas veja, você está levantando, para mim, a cena toda nesse finalzinho é esquisita. Primeiro, o Picard sabe que eles não têm chance alguma com relação a ataque bélico. Sim. A jogada seria fugir. O Picard não seria idiota para dizer, vamos tentar atacar. Isso é coisa de criança. Mas assim, é interessante. Cara, por isso que eu levantei o metamorfo. Agora você joga... Não, eu não estou falando que ele é um metamorfo, eu estou achando que eles exageraram no drama, mas tem um momento que o Picard e eles estão discutindo, a gente tem que atacar porque ela não espera que a gente ataque. O Riker fala, isso aqui não é Enterprise. Alguns entenderam que isso aqui não é Enterprise, você não manda em mim, mas o que o Riker estava falando para ele era, isso aqui não é Enterprise, tipo, essa nave não tem esse poder. O poderio, a Enterprise D classe Galaxy é uma das coisas mais poderosas que a gente viu no universo de Star Trek. Ela é muito forte, ela foi feita para aguentar uma briga, ela é um cruzador pesado. A Constitution 2 é um cruzador, ela não consegue ficar em briga tanto quanto o caso. E eles estão machucados. Não, eles estão totalmente detonados, não tem mais o que fazer, não. Mas eu acho que se fosse outras temporadas, escritores de outras temporadas, ele teria dado um soco no Picard, teriam feito um dramalhão muito maior, tá? Quer dizer, bem, se fosse na época Rick Berman, não teria acontecido isso. Se fosse na época Rick Berman... Você ia respeitar, mas eu acho que esse erro tático não aconteceria. O Gene sempre colocou que não pode ter haver conflito entre os personagens, apesar que ele fazia ele fazia o Spock e o McCoy se ficarem um na garganta dos outros o tempo inteiro, mas ele não deixava. E o Berman levava muito a sério essa história que não pode haver conflito. Mas eu acho que como drama, eu não vou criticar agora, sendo que eu não sei onde vai dar. Eu também não sei onde vai dar. Eu não posso criticar o meio da história sem saber o final. Mas vamos lá. A reação do Riker também foi infantil. Porque querendo ou não, cara, quem tomou a decisão... mas foi o Picard que me induziu. Pô, o cara tem 50, 60 anos de idade. Ele gostou da ideia, falou, vamos atacar, vamos chegar nesse ponto. E aí quando ele erra e fica frustrado, porque eles estão à beira da destruição, você é o culpado. Não é. Eu também acho que o culpado é o Riker. Ele atuou, né? O roteiro jogou para ele uma forma infantil de reagir, uma reação que não é dele. É o que você está reclamando. Sim, eu tô achando que foi muito dramático demais. Se remova da ponte, você nos matou, sei lá o quê. Ele é o capitão. Se ele escutou, é culpa dele. No final das contas, a culpa de tudo que acontece dentro de uma nave é do capitão. Eu me coloco assim, olhando o Kirk. Quando que o Kirk ia fazer isso, cara? Falar, porra, eu fiz isso, mas a culpa é tua. Eu fiz o que você falou e deu errado, se remova da ponte. Não, cara, não dá. Você não vê um Kirk fazendo isso. Então, olha, algo de errado acontece lá. Mas olha... Ou com o Picard, ou com o Riker, alguma coisa tem. Agora, quando você levanta que o Riker pode ser o metamorfo, eu sei que você não levantou isso, mas, cara, agora virou teoria da conspiração. Quem é o metamorfo? Mas, ó, gente, só pra colocar, tá? O próximo episódio 4, o que eu escutei lá das pessoas que eu converso nos Estados Unidos aqui, que assistiram aqui, esse próximo episódio é lindo. Falo que esse próximo episódio é o que faz
voltar a ser a nova geração. Não faço ideia o que eles queriam dizer com A gente isso. já não fazia no episódio 3, né? Mas se o George não apareceu nesse, é no próximo. Vamos lá, George. Alguém tem que salvar eles não vão se salvar sozinhos. Eles estão ferrados. Não, talvez o Worf com a Raf lá de Serena, o caramba. Mas seja como for, não vão se salvar sozinhos. Tá? Você sabe uma coisa agora, só encerrando, pessoal, último comentário meu. Sabe uma coisa que me irritou nessa New Constitution? New Constitution. O disco recortado, cara, não me agrada. Eu gosto do disco redondo. Você queria o disco exatamente redondo, cara. Eles recortaram o disco para colocar uns motores de impulso mais parrudo. Eu vi, mas fica feio, cara. Eu não gostei. Eu não sei. Mas é isso, gente. Curte, compartilha, comenta, fala pra gente o que você achou desse episódio e das suas teorias também, que a gente quer ler elas para saber o que vocês acham que vai acontecer aí no episódio 4, que já vai estar aí essa semana. Tá tudo muito rápido, tá tudo muito legal. Então até daqui 7 dias. É isso aí. Falou, galera.